Olá, bom dia. Durante uma semana, o Tribunal de Justiça está realizando atividades relacionadas à valorização da mulher. Essa já é a segunda edição desse processo de valorização. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para conversar sobre esse assunto é a juíza titular da comarca de Itapecuru, Mirela César Freitas. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Elda. Já faz um ano que a gente conversou sobre esse assunto, né? Quando vocês realizaram a primeira semana de valorização da mulher. Antes da gente começar a falar dessa segunda, Mirela, que balanço vocês fazem dessas atividades ou dessa primeira semana que foi realizada? O balanço foi extremamente positivo. O engajamento não só dos magistrados, mas de toda a sociedade civil organizada no ano de 2016 fez a diferença. A gente teve um aumento no número de julgamento de processos que envolvem violência doméstica e familiar. Então a gente conseguiu ver materializada aquela valorização que a gente se inspirou para criar a semana, concretizada por mais de 40 comarcas do estado do Maranhão. Então isso nos animou ainda mais para replicar o projeto no ano de 2017. Esse é um processo que acontece em todas as comarcas? Ele é um processo em que acontece nas comarcas nas quais os juízes aderem. Então a gente faz um trabalho de divulgação entre os magistrados e os magistrados voluntariamente vão aderindo à campanha. E aí cada um na sua comarca, de acordo com as suas especificidades locais, desenvolve. Então ano passado, por exemplo, nós tivemos ações desenvolvidas em regiões quilombolas, nós tivemos palestras de valorização em comunidades indígenas. Então, de acordo com a peculiaridade da comarca, as atividades foram desenvolvidas pelo magistrado local. Entendi. É quase um processo voluntário essa adesão. Exato. Então vocês têm que fazer um convencimento. Exatamente. Primeiro o trabalho começa dentro das comarcas, eu imagino, né? Para a partir daí vocês fazerem o processo mesmo natural, que é o de fazer essa, vamos dizer, essa resolução de tantos processos. Mas esse convencimento dos magistrados a aderirem é um processo fácil, Mirela? É mais fácil do que a gente imagina. A gente sabe que a violência doméstica e familiar, a violência de gênero, cultura do estupro, o machismo, são assuntos que são assuntos áridos, são assuntos pesados e que muitas vezes as pessoas não gostam de falar, muitos homens não gostam de falar e existem aquelas pessoas que até negam que esse problema existe, né? Então, assim, a gente imaginou que esse processo de convencimento ele fosse mais difícil, mas até que ele não foi. A gente teve uma adesão muito boa dos magistrados, dos promotores e principalmente no interior, nas secretarias da mulher. Então, elas se sentiram muito acolhidas por essa iniciativa do Poder Judiciário e a parceria foi muito interessante. Quando a mulher fica mais fácil? Quando a titular da comarca mulher fica mais fácil ou não necessariamente? Fica. Tanto que a gente tem nas comarcas em que vai acontecer a semana, a maioria ainda é de mulheres, mas isso está mudando e a gente acredita que para 2018 vai mudar mais. A gente vai chegar lá, nem vai precisar de convencimento, todo mundo já vai saber que precisa participar desse processo de erradicação, vamos dizer assim. Não sei se a gente vai chegar no processo de erradicação, mas de conscientização desse problema que é a violência, né? No dia a dia, como é que o judiciário lida com essa situação? De alguma forma, ele tem mudado a perspectiva de tratamento dessa questão da violência da mulher dentro do judiciário? Certamente. Após a edição da Lei Maria da Penha e principalmente da efetivação de alguns mecanismos que a lei dispõe, alguns protocolos, o tratamento, o enfrentamento da violência doméstica passou a ser visto com um novo olhar pelo Poder Judiciário. Então hoje são muito valorizadas as equipes multidisciplinares, a presença de psicólogo, de assistentes sociais, a necessidade do juiz conhecer a rede de atendimento à mulher, da possibilidade de abrigamento da mulher vítima de violência e seus filhos. Então tudo isso passou a ser visto de uma perspectiva mais ampla, não apenas naquele processo que está ali, mas sobretudo de todos os fatores que envolvem a vida daquela mulher. Então isso vem fazendo a diferença. Apesar disso, o Brasil ainda é o 5º país no mundo em número de homicídios de mulheres. 5º país? 5º país no mundo. Então a gente tem ainda uma problemática bastante grave para enfrentar e a gente precisa se utilizar de todos os recursos que a Lei Maria da Penha dispõe para fazer esse enfrentamento de forma mais efetiva. Esses recursos todos que a gente dispõe, eles estão sendo efetivamente usados e estão dando os resultados que a gente espera?
resultados até melhores do que esperamos. Então, assim, o Maranhão é pioneiro, porque aqui nós temos, é o único estado em que nós temos uma casa de abrigamento para mulheres vítimas de violência, mantida pelo Poder Judiciário. A gente tem diversos projetos voltados para a independência dessa mulher, para desenvolver o empoderamento e a autonomia dessa mulher. Então, cursos de capacitação. Recentemente, o tribunal destinou 5% das vagas nas empresas terceirizadas em todos os contratos para mulheres vítimas de violência. Então, a gente tem uma série de ações efetivas, concretas, que vem mudando esse cenário. Então, a Coordenadoria da Mulher, que fica na Rua do Egito, ela se encarrega de fazer toda essa interface com a rede de proteção à mulher, com a parte de abrigamento, com a parte de capacitação, com a parte de conscientização. E isso vem fazendo a diferença. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho na nossa conversa, mas daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. É só um minuto e a gente volta logo. Estamos de volta e vamos continuar conversando aqui sobre essa semana de valorização da mulher que está sendo realizada pelo Tribunal de Justiça. A gente falou dessa rede de proteção e de todos esses recursos que tem. A mulher agora, com tudo isso, você diria que ela consegue se sentir mais protegida? Ela tem mais força para denunciar? Os índices de denúncias vêm crescendo com o tempo, então isso quer dizer que a mulher está tendo mais informação sobre o que é efetivamente a violência, porque o que a gente percebe, sobretudo nas comarcas mais distantes ou nas menores, é que muitas vezes tanto o homem como a mulher não tem noção do que representa a violência doméstica. Para muitos, a violência doméstica é somente a violência física, quando, na verdade, a violência psicológica, aquela violência que destrói a autoestima da mulher, que vai machucando todo dia, que destrói a autonomia da mulher, ela consegue ser, em muitos casos, até mais grave, porque ela impede a mulher de romper esse ciclo de violência. Então, o primeiro passo é a informação, é a conscientização, dizer para eles o que é efetivamente a violência. Não é raro um juiz do interior escutar assim: ah, doutora, eu não bati na mulher de ninguém, eu bati foi na minha. Na minha mulher. Ou então assim, né? Doutora, eu bati foi dentro da minha casa, não bati na rua. Então, nessa hora, assim, a gente precisa bater na minha mulher dentro da minha casa. Então, aí ninguém mete a colher, a gente volta para aquele conceito lá que a gente cresceu escutando, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, assim, nessa hora a gente precisa parar, dar uma respirada, ver o contexto em que a gente está inserido, porque de repente naquela hora uma atitude, olha, não é assim, e por parte do juiz vai desmoronar aquele processo que a gente está conseguindo de confiança, de informação, de conscientização. Então a gente para, dá uma respirada e vai começar a explicar o que é violência, como são construídas as bases de uma família, por que precisa respeitar a mulher. Então, assim, é muito complicado isso, né? Pensar que estamos em 2017. Respeitar a mulher, né? Mas assim, a gente pode levar em consideração alguns casos como esses, assim, vocês, juízes no dia a dia, dá para perceber que o homem, ele não tem realmente consciência, alguns casos que eu estou falando, de que ele está cometendo uma violência? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Realmente, ele acredita que a mulher é um objeto, que a mulher é passível de ser propriedade ou de ser posse, e ele de fato não aceita a autonomia dessa mulher, ele não aceita se ela quer terminar o casamento, ele não aceita se ela quer trabalhar, ele não aceita nenhuma forma de expressão de liberdade daquela mulher, porque ele a vê como um sujeito com menos direitos. É triste, mas é a realidade. É triste mesmo, é triste mesmo. Aí, eu preciso, no caso, vocês têm muita habilidade para lidar com um assunto desse. Como você falou, é uma relação de confiança, é o processo de conscientização. Então, se vocês explodem de alguma forma porque ouvem uma expressão dessa, vocês vão destruir todo o processo que seria realizado dali para frente. Exato. Por isso que o juiz que trabalha na violência contra a mulher, ele tem que ser um juiz de muita sensibilidade,
porque antes de um problema jurídico, nós estamos diante de um problema social, de um problema de falta de educação, de política pública. Então, assim, se nós tratarmos soluções complexas ou questões complexas com soluções superficiais, nós não vamos atingir o objetivo que queremos. Então, por isso tem um projeto fantástico, que é do Maranhão e já foi replicado em praticamente todo o Brasil, que é o Aprendendo com Maria da Penha no Cotidiano. Esse projeto, ele foca nos agressores. Então, o que nós verificamos? Foi realizada a pesquisa para ver quais são as profissões que têm os maiores agressores na vara de violência doméstica de São Luís. E quais são, gente? Primeiro lugar, construção civil. Segundo lugar, motoristas. Terceiro lugar, vigilantes. Então, a partir daí, a coordenação da mulher passou a trabalhar com esse público-alvo. Então, nós fomos para canteiros de obras, sindicatos e fomos conscientizar esses homens, mostrar a Lei Maria da Penha. Nós entregamos uma cartilha de forma simplificada que destrincha os artigos da Lei da Maria da Penha. Então, isso possibilita uma mudança de olhar daquele homem e não é raro a gente perceber que os homens ficam chocados em algumas situações com coisas que falamos. Sim, vocês são recebidas no muito bem. É mesmo? Sábado, por exemplo, nesse sábado a programação nossa da Semana da Mulher é ir a um canteiro de obra no Parque Vitória. São mais de 500 trabalhadores para justamente usar um recurso audiovisual do Cine Mulher e em seguida fazer alguns esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha para esses homens que têm a profissão, que tem o maior índice de agressores de violência doméstica. Engraçado, de alguma forma estão relacionados, né? A construção civil, os vigilantes e os motoristas de ônibus, né? São profissões estressantes que levam uma carga horária bem diferenciada, vamos dizer assim, podem passar a noite toda trabalhando, isso gera um estresse maior. Quer dizer, eu estou tentando justificar, não, eu estou tentando explicar porque que essas profissões são, assim, acho que consideradas mais estressantes e com isso gera uma carga de violência maior. E também a gente tem que considerar que a gente está tirando esse número a partir dos processos que existem na vara de violência doméstica. E nos casos de violência doméstica, não é uma análise psicológica da profissão, não, é o resultado da pesquisa. E o que a gente verifica é que ainda existe uma cifra oculta muito grande. Existem muitos casos que não são denunciados, que não chegam ao Poder Judiciário, sobretudo da violência doméstica nas classes A e B. Então a gente verifica que a mulher que mais denuncia, talvez essa seja a ótica que a gente tenha que olhar, é que a mulher que mais denuncia é a mulher das classes C e D. Então a gente precisa também empoderar essas mulheres. Um pouquinho mais lá em cima. Isso, para a gente modificar essa realidade. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, porque eu vou fazer de novo um rápido intervalinho e a gente volta já já. Só um minuto. Estamos no nosso último bloco de conversa aqui sobre a Semana de Valorização da Mulher e a gente terminou falando na dificuldade, vamos dizer assim, de mulheres de classes mais elevadas, A, B, sei lá, A e B, né, mais elevada, de denunciar. Por quê? A gente tem mais vergonha nessas classes, a gente tem mais exposição pública. Na opinião de vocês, o que impede um pouquinho esse tipo de denúncia, André? Acredito que exatamente a vergonha, o medo daquela violência se repetir e, sobretudo, da influência da cultura do estupro e do machismo na violência doméstica. Então, o que a gente percebe é que não é raro a mulher ser julgada juntamente com o agressor. Há quem diga, em algumas situações, ah não, mas nesse caso ela mereceu. Não existe caso em que ninguém merece apanhar. Então, por esse julgamento público, que as mulheres que sofrem a violência, também, o fato de também serem julgadas, isso também é um fator que impede essa mulher de romper o ciclo de violência e denunciar. Então precisa de um trabalho mais efetivo nessas classes, porque não é falta de conscientização e nem de informação nesse caso, né? Porque a gente pode imaginar
que nessas classes as mulheres são mais esclarecidas, têm mais acesso à informação. Isso. E a informação normalmente é um fator determinante, né, nessa questão, né? Então, são outros fatores que estão influenciando nesse Isso que caso. A gente verifica que é preciso fortalecer essa rede de apoio à mulher. Ela precisa sentir, qualquer mulher, que se denunciar, ela vai encontrar a resposta do poder público, seja na delegacia, seja no judiciário, seja na rede de enfrentamento. Então, por isso é importante a gente fortalecer, a gente empoderar essa mulher para que ela não tenha medo e que na primeira situação de violência ela consiga romper esse ciclo com mais facilidade. O que é mais comum denúncia? Como denúncia? É agressão física ou agressão psicológica? A mulher já tem, assim, a exata noção dessa agressão psicológica e que tipo de agressão ela pode denunciar? Ou ela ainda fica com vergonha de dizer, ele me chamou assim, isso não ser considerado uma violência? As mulheres ainda não se conscientizaram da possibilidade danosa da violência psicológica. Normalmente, quando a mulher denuncia, é por uma violência física e ela já passou muitos anos sofrendo violência psicológica. Então, hoje nós temos mais de 18 mil processos envolvendo violência contra a mulher no estado do Maranhão. 18 mil? 18 mil. Aqui na capital, mais de 7 mil processos. Só esse ano, nós estamos no mês de julho, nós já temos mais de 1.700 processos na capital. Então, a gente verifica que as denúncias estão acontecendo, estão aumentando. Isso significa dizer que a mulher está confiando, mas a gente ainda está longe de zerar aquela cifra oculta que eu falei para você. É verdade. Aí, por conta de tudo isso, essa semana está sendo realizada. E o que vai ser realizado durante a semana, que na verdade já começou, né? Nessa abertura, nós tivemos uma exposição com 40 relatos verdadeiros de processos do Maranhão, de mulheres que sofreram violência bastante chocante. Nós tivemos também a apresentação de um balé sobre feminicídio da Companhia Ateliê Contemporâneo, muito chocante, muito impactante. As pessoas realmente se emocionaram. Nós começamos o seminário sobre violência de gênero e suas expressões nas relações familiares e sociais, para que a gente possa justamente conscientizar sobre essa questão do feminicídio, da violência doméstica, da violência de gênero, da cultura de estupro. E aí, segunda, terça e quarta, a gente tem os eventos nas comarcas. Então, em muitas comarcas... cada comarca realiza a sua independente ou tem uma programação conjunta? Não, cada comarca realiza de acordo com a sua peculiaridade. Tá. Então, tem locais, por exemplo, Santa Inês, lá tem um local que tem muito tráfico de drogas, muitas mulheres envolvidas. Então, Santa Inês escolheu esse local para fazer a atividade. Em Itapecuru, vai ser na praça central da cidade. A gente vai ter o Cine Mulher, a gente vai ter a Feira da Mulher Empreendedora, porque a gente vê que nesse momento de crise há um destaque muito grande das mulheres movimentando a economia no sentido de fato sustentar aquela família. Então, com atividades relativamente simples. Muitas mulheres vendem lanche, muitas mulheres costuram e não faziam isso antes, mas tiveram que fazer em razão da crise econômica que o país passa. O marido perdeu o emprego, perderam a fonte de renda e elas estão se virando. No interior é muito comum trabalhar em São Paulo, no Mato Grosso, e com a crise essas portas foram fechadas. Isso. Então essas mulheres estão de fato empreendendo, se descobrindo. Mulher sempre dá um jeito sempre, de pois é. Então a gente quer privilegiar essa mulher. Exato. Quer dizer, cada município, cada comarca leva em conta os seus problemas mais imediatos, a sua realidade. Aí a partir daí, vocês fazem um balanço no final de todo esse trabalho que é realizado durante a semana? Isso, aí no final a gente faz um balanço, a gente faz como se fosse uma prestação de contas mesmo, e aí a gente começa a já pensar em 2018, onde a gente falhou, o que a gente precisa atingir, a pesquisa social sobre esse ano, os índices, as profissões dos agressores, aonde estão essas mulheres, onde estão esses homens, vai sair segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai começar também a trabalhar pensando em 2018. Vocês estão sempre assim, um passo à frente, né? Exato. Estão pisando aqui, mas já estão pensando no próximo passo. Quer dizer, só começou, nós estamos na segunda, mas agora daí para frente não para, a gente vai ter sempre essa semana de valorização todos os anos. Enquanto for necessário, acredito que o Tribunal de Justiça dará todo apoio a ser mulher
para que a gente continue fazendo essas ações, não só em São Luís, mas em todo o estado do Maranhão. Olha, parabéns pelo esse trabalho todo que vocês estão sendo realizados. Quem sabe daqui a pouco a gente nem precisa mais falar sobre temas como esse, porque vai ser tão natural e tão corriqueiro que todo mundo sabe que respeito é uma coisa natural. Respeito à mulher, não só a mulher não, mas respeito a todo mundo é uma coisa... Ao ser humano, né? Acima de tudo. Com certeza, é natural e essencial, né? Mirela César Freitas, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. E você já sabe, tudo isso que a gente conversou aqui fica à sua disposição no nosso site, o al.ma.leg.br/tv e nas nossas redes sociais também. E todos os dias a gente vai estar aqui esperando você a partir das 8h30 da manhã com muita informação para tornar o seu dia bem produtivo. Tchau.